Agora sim, para mim. Pronto. É, certo. Né, hoje a gente já começa a parte da integração, né, do cliente com o servidor, né? Então a gente já vai ver como fazer essa comunicação. Hoje eu já mostro para vocês também como fazer um back-end não completo, claro, até porque não dá tempo, mas só um fiozinho de cabelo do Java Web, né? É só mesmo para vocês saberem como acontece lá no Java, né? Aí na próxima semana a gente já inicia o Node. Então, a ideia é que realmente tenha a parte de persistência lá no banco de dados. Beleza, Ayrton? Aí já tem as APIs, já tem tudo direitinho. Mas com Node, né? Com Node. O Java é só mesmo porque tem na ementa, né? Falando sobre a parte de objetos, etc. Né? Para falar de servlet, essas coisas. Aí, para não ficar esse tópico furado, né? Prefiro ministrar pelo menos um pedacinho para vocês saberem que existe e como fazer. Né? Só que o back mesmo a gente vai trabalhar aqui na funda no Node, no Express, etc. Beleza? Aqui é só vai ser só um iníciozinho do back hoje. É só a parte conceitual, né, e como criar isso no Java. Espero que dê tempo. Acho que dá. Com relação às entidades lá, no caso Uhum. dessa essa primeira entrega, você não quer todas as entidades, só. Não, pelo menos os usuários, né, que eu já tinha na primeira, só que não tinha ideia de... Tinha só ideia, né? Não tinha nada persistido. Então, pelo menos os usuários e uma entidade a mais. Certo. Pelo menos. No caso, pelo menos duas entidades. É, pelo menos a de usuários e outra. Certo. Não, por minha dúvida era com relação a isso mesmo, se é persistindo Aí, no. por exemplo, as vistas, né? Eu coloquei lá um mínimo, se eu não me engano é 3. Então, você fazer pelo menos 3 telas usando o Vue. E para essas telas, você usar de componentes. Também coloquei um mínimo lá, se não me engano foi 5. É só para ver como é que vocês realmente pegaram essa parte, né? E eu poder avaliar isso de vocês. Pronto. Certo? Por mim, eu sanei as dúvidas por enquanto. A galera tiver mais alguma coisa. Aí seria só mesmo a parte de persistir, né? E recuperar, né? Para essa primeira entrega. Na verdade, a segunda, né? No módulo 2. Aí quando for na terceira entrega, aí já ele completo, né? Com atualizar, deletar, fazer as filtragens. Então, um pouco mais rebuscado. Mas agora é persistir e mostrar, né? São mais, o que de mais básico que a gente pode fazer no sistema. Certo? Pois beleza. Alguém mais? Tem mais alguma dúvida que eu possa tirar agora? Por enquanto não, né? Deixa eu apresentar aqui. Acho que vocês ficam pensando que eu sou usuário Windows, né? Eu sempre estou no Windows, aí eu troco aqui pro Linux. É porque E estou aí num até colocar isso na avaliação institucional. Não, rapaz, isso aí. Não quero nem ser conhecido por isso. É porque eu estou num projeto, né? Aí o projeto ele só usa coisas do Windows, né? Aí tem até a própria VM deles. Aí no caso é uma limitação, né? Que a gente tem. Vamos lá. Então a aula de hoje, né? Na verdade são duas, que é a aula 13 e a aula 14, né? Então a aula 13 é onde eu começo a falar do Ajax, né? Eu até já dei uma introdução do que vem a ser esse Ajax, né? Tanto quando eu apresentei o plano de curso, como também falei um pouco lá na parte de fundamentação, né? Mas o que é o Ajax? Ele é um acrônimo,
né, para JavaScript assíncrono, né, e XML. Então, sempre que a gente quiser, né, se utilizar de dados que são oriundos de um servidor, né, e a gente quer evitar que a nossa página sempre fique sofrendo reload, né, a gente tem que usar do Ajax. Né? Então, dá para fazer isso usando o JavaScript puro, né, Vanilla.js. Eu até já mostrei para vocês, a gente vai ver aqui, né, como novamente faz isso, né, só relembrando no objeto que faz isso. Como também por debaixo dos panos existem bibliotecas que fazem esse trabalho do Ajax para a gente. Né? E a grande característica desses frameworks front-end é trabalhar com o Ajax. Né? Então, eles meio que já estão embutidos, né? A ideia de que a gente vai criar um front-end de maneira fácil e que façam consultas a um determinado servidor. Então, sempre que a gente quiser, né, atualizar uma determinada parte do nosso código e a gente quer evitar, código que a gente fala da página web, né? Sempre que a gente quiser atualizar dados da minha página web, eu vou ter que utilizar desse cara. E isso evita que eu faça qualquer tipo de atualização inteira. Então, não preciso fazer da UF5 lá, fazer um reload para aparecer os meus dados, né? Faço uma consulta Ajax, e ela é assíncrona, né, por padrão, tá, do próprio nome da tecnologia, né, pode ser assim dizer. De tal maneira que eu não vou travar o usuário que estiver executando a minha aplicação. Né? Então, ele pode continuar fazendo qualquer atividade dele, né? E esse script que eu chamei, ele vai consultar lá no servidor, fazer as operações que tiver que fazer e trazer os dados para mim. Né? Então, do meu lado cliente, eu vou ter um script que espera esses dados, né? E esses dados eu posso fazer o que eu quiser com ele. Posso fazer uma computação, posso fazer só uma parte de renderizar esses dados na minha tela, então o que for. Então o padrão dele é ser assíncrono, né? Então eu faço a requisição, vou fazer qualquer outra atividade, né, e não fico esperando pela resposta, certo? Eu fico esperando porque eu quero ver o retorno, né? Mas eu não fico travado a minha aplicação por isso. Eu posso consultar, ficar mexendo nela, né, e assim sucessivamente. Até, por exemplo, o que acontece lá no Facebook, né? Ali nada mais é do que chamadas assíncronas que a gente vai fazendo quando a gente vai, por exemplo, rolando a página, né, para baixo, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer ver mais postagens, né? Só que ele não carrega todo de uma vez. Quanto mais você puxa para baixo, né, mais ele carrega, né? Então, essa puxada para baixo é a intenção de chamar essa função, você pode fazer do jeito que você quiser, né? No caso, ele dispara assim, puxando para baixo, ela ativa lá um evento de fazer essa consulta, né? O que ele vai consultar? Mais postagens relacionadas à minha conta, né? Então, nada mais é do que o Ajax trabalhando, certo? Então, o servidor, ele responde, né, a uma determinada requisição, e eu vou ter uma função JavaScript do meu lado cliente que trata esses dados. Aí pode fazer um processamento, pode fazer concatenação, pode fazer o que for, né? Ou então só mostrar com a ideia de que é só um pedaço da minha página, né? Nunca mais do que isso, né? A grande vantagem é essa, na verdade. Então, o Ajax é um conjunto de tecnologias, né? Então, não é um framework, não é uma biblioteca, é um conjunto de tecnologias que agrupa o JavaScript, né? O DOM, que é aquela parte lá da hierarquia de elementos, né? Do HTML, a customização, o próprio XML, porque os dados eles trafegam em XML, certo? O padrão, né? Entre outros, né? Para criar o quê? Interfaces dinâmicas e responsivas, né? Então, a ideia é que com esse conjunto de tecnologias, né, a gente possa tratar só os dados como a gente quiser, né? A gente não precisa recarregar páginas, fazer uma consulta de uma nova página, né? A gente só carrega os dados. Então, só relembrando, né, o componente do padrão que faz essa requisição para a gente, né, Ajax, é o XML
HTTP request, né? Que eu até apresentei para vocês em uma das aulas, se eu não me engano, foi a de JSON, que a gente trata esse objeto aqui, certo? Então, por debaixo dos panos, né, as bibliotecas que utilizam dela, e a gente vai apresentar um aqui, que é o Axios, ele isso nada mais é do que uma abstração XML HTTP request, né? Então, ele abstrai o que já é nativo do próprio JavaScript e encapsula na biblioteca, né? E é ele que vai fazer a nossa chamada do cliente para o nosso servidor, né? De preferência assíncrona, né? Porque é o padrão. Mas a gente também pode fazer chamadas síncronas, se assim a gente quiser. Então, deixa eu só mostrar aqui novamente. Eu acho que esse carinha aqui, ó, não sei se vocês lembram, né? Era mais ou menos algo desse jeito. Lá na aula eu carregava. Deixa eu ver se eu acho o exemplo. Acho que é na aula de JSON. Isso aqui. Era um exemplo parecido com esse. Né? Que a gente tem, por exemplo, né? A gente tem o nosso elemento, o XML HTTP request, né? Tem uma data função que faz esse tratamento, né? Que a gente queira. E verifica alguns parâmetros, né? Por exemplo, se o estado está ok, se recebeu 200 como resposta, e faz o tratamento como a gente quiser. E ele abre a conexão, né? E passando, por exemplo, o método que a gente vai fazer isso, para onde a gente vai fazer isso, que é a minha URL, né? Se é assíncrono ou se é síncrono. Se for true, né? True é assíncrono. Se for false, bem aqui é síncrono, né? Então, ele esperaria. E envia essa requisição. Então, uma vez que tem um retorno, né? Ele chamaria esse pedaço aqui, né? E ele tratar como quisesse. Aqui seria a função de retorno para o cliente, né? Fazer a operação que ele quiser. No caso, a operação que ele quiser, aqui para a gente, ele vai varrer tudo que receber, fazer um zoom in HTML aqui. Certo? E tá um exemplo. Deixa eu ver aquele outro. Então, tá um pouco mais clean. Né? De novo, aqui o elemento. Aqui a função que vai ser carregada. Né? Abre a conexão com o método que eu quero, o método HTTP. Para onde, né? E se é síncrono ou assíncrono, envia. Então, por debaixo dos panos, as bibliotecas fazem isso. Né? Abstrai isso para a gente. Aqui tem um exemplo, na verdade, uma ilustração, né, de como seria um comportamento clássico, né, de estar baixando a página e renderizando, ou pegando só os dados e renderizar a partir dos dados. Né? Então, por exemplo, se a gente está aqui no clássico, a gente tem aqui nosso browser, que é nosso cliente, né, tem a interface do usuário que o cliente interage com essa aplicação. Então, uma vez que ele gera uma requisição HTTP, né, ele está o que atrás de uma página. Então, vai chegar aqui no servidor HTTP e no meu servidor web, né, que é meu back-end, vai buscar a página, se tiver, ele retorna para mim, já tudo customizado, né, com os devidos arquivos que seja, e traz aqui para o meu cliente e renderiza. Né, esse aqui é o modelo clássico. Com a Ajax é um pouco diferente, né? Então, tem uma chamada que faz a requisição Ajax, né, tá aqui as ferramentas Ajax, ela manda essa requisição para o meu back-end, né? Esse back-end entende essa requisição e me retorna o quê? Não uma página HTML com CSS, mas os dados, né? Então, ele trafega os dados e minha própria página, né, que já está lá e foi quem fez a requisição, tem uma função que trata, né, esses dados que estão sendo trafegados. Uma vez que eles estão sendo trafegados, eu manipulo do jeito que eu quiser. Então, eu não tenho essa espera por essa página, eu tenho essa espera só pelos dados, né? E nem tenho tanta espera assim porque é assíncrono, né? Eu só espero porque eu quero ver coisas novas naqueles meus dados. Certo? Aí aqui tem, por exemplo, um modelo síncrono, né? Imagina que eu estou aqui numa atividade do cliente, né? Aqui é a linha do tempo. Né? E aqui é meu servidor. Então, uma vez que um determinado cliente está interagindo na aplicação, né, ele fez uma requisição, certo?
Uma vez que ele fez a requisição, ele vai levar um tempo, né, para essa requisição chegar a um determinado servidor. E uma vez que esse servidor chegou a essa requisição, ele vai fazer os devidos processamentos, né, tratar e retornar. Perceba, né? Nesse momento aqui, o cliente está esperando. Ele não fica o quê? Fica meio ocioso, né? Ele fica aqui ocioso esperando, né? Até porque ele não consegue fazer outra coisa, porque ele fica esperando pelo retorno do servidor. Uma vez que retornou esses dados, que são, no caso, a minha página, né? Com a customização, depois que eu for fazer as devidas requisições, então ele volta a operar. Fez uma requisição, para o que está fazendo, vai para o servidor. E assim sucessivamente. Então, sempre em um determinado momento, né? O cliente tem que esperar pelo retorno do servidor, né? Não é coisa contínua, né? No assíncrono é bem diferente, né? Então, por exemplo, uma vez que um determinado cliente, né, ele faz a devida requisição, mandou para o servidor, ele continua com a operação dele normal, né? Então, ele pode ver uma outra coisa na página dele, ele só não vai ter os dados, porque os dados não chegaram ainda, né? Mas uma vez que a requisição chegou no servidor, ela trata e retorna, esses dados vão ser renderizados em alguma página do meu site que eu requisitei essa função Ajax. E assim sucessivamente. Então, o cliente nunca para, né? O legal dessa imagem é essa, que dá realmente para mostrar, né? Fica claro que ele é contínuo. Né? Ele pode fazer várias operações, fazer outras chamadas Ajax, porque ele, como é stateless, né? Ele não guarda o estado. Então, ele vai fazer novas requisições e vai recuperar outros tipos de dados. Então, por exemplo, eu posso ter um pedaço aqui do meu site que eu aperto um devido botão, faço algum gesto, e ele carrega só essa partezinha. Posso ter uma outra parte aqui, que eu aperto um botão e ele renderiza também, né? Então, posso ter várias partes do meu site que dependem de dados, e esses dados podem ser manipulados, né? E eu não fico esperando, né? Eu vou continuando mexendo aqui no meu site de boas. Então, não fico travado esperando por nada, né? Esse é o grande lance do Ajax. Até me lembrei, né, só que eu não quis perder o raciocínio, que eu coloquei para vocês o, o artigo, né? Eu coloquei tanto o artigo do Ajax, né, da concepção dele, para vocês, como também a tese do Field, né, do REST. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar no assunto, né, essa parte conceitual, tem esses dois documentos que eu coloquei lá no S3. Certo? Tranquilo aí? Dúvida? Tranquilo. Beleza. Agora vamos para a parte prática, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem as requisições de vocês e para onde vocês vão fazer. Então, eu até já mostrei para vocês, né, esse carinha aqui, é o JSON Placeholder, e nada mais é do que uma API, o REST, né, para fake, né, que está online, tanto para fazer teste como prototipagem de páginas, né? Então, é um sitezinho normal, né, e ele guarda dados, né? E esses dados claramente são dados fictícios, de tal forma que é onde entra os testes, né? Se tu quer testar, por exemplo, a aplicação cliente, tu sabe que esse cara aqui consegue te entregar, por exemplo, uma API, né? O REST, que, por exemplo, entrega postagens para mim, né? Então, se vocês lembraram lá da aula de REST, né? Eu não sei se dá para ver direito. Deixa eu botar aqui o zoom. Aqui nada mais é do que um domínio, né? Que eu tenho, barra, né, meu recurso. Então, tá aqui os posts. E se, por exemplo, eu quiser o primeiro post dessa API aqui, como é que eu faço? Ayrton. Eu tenho todas as postagens, agora eu quero o primeiro.
Tu pode repetir a pergunta bem direitinho? Eu tenho aqui meus recursos, né? No caso que é o de posts. Ele está mostrando todos, né? Agora eu quero pegar só o primeiro post. Como é que eu faço? Seguindo a ideia do REST. Você vai passar o ID, né? Isso, Do post que você quer que retorne. isso. Então seria barra, né? 1. Então aqui estaria o quê? A minha. Né? Então perceba, eu tinha todos os meus dados, né? Em post. Barra 1, trago só o primeiro. Né? Vou passar o barra 2, né? O segundo. E ele vai ser identificado a partir do meu ID. Perceba, né? Que quem criou isso aqui foi o pessoal que criou o JSON Placeholder. Então, eles criaram todas as rotas de tal forma que eles mapeiam o 2 de posts para retornar exatamente o que tiver lá no banco de dados e ter como o cliente chegar lá. Né? Então, isso aqui todo é programado por alguém. Então, teve um desenvolvedor para fazer isso para mim. Né? Para mostrar todos os posts, para mostrar só o do segundo usuário, só o segundo post, né, do meu banco de dados. E é isso que vocês vão fazer, né? Criar as APIs de vocês, né? Com esse mesmo padrão, através de... Aqui no caso a gente vai usar o Node, né? Para criar essas APIs. E vai servir como um ponto de acesso e de ligação para a aplicação cliente e a aplicação servidora de vocês. Então, esses dados que são trafegados. Então, isso daqui, né? Se vocês lembrarem, né? Tanto da prática, acho que já teve uma prática, né, com JSON. Deixa eu ver. Teve lá com o local storage e tal, né? Não teve ainda de tráfego, que é essa que vai ser a de agora. Então, são esses dados que vão ser trafegados, né? E esses dados que vocês vão manipular e colocar no site de vocês, né? A parte que vocês definiram como entidades da solução, certo? Então, aqui são de esportes, aqui, por exemplo, tem um que legal, ó, o de fotos, né? Perceba que o foto tem os álbuns que estão compostos dessas fotos. Então, até fazer umas brincadeirinhas com vocês com isso, né? E até adianto que vocês vão utilizar eles vão placeholder para a prática 3, né? Então, usando justamente também a questão de relacionamentos, né? As postagens que tem comentários, os álbuns que tem fotos. Então, como vocês conseguem pegar tudo isso daí? Então, por exemplo, aqui, né? As fotos têm um álbum, né? O álbum está aqui o ID dele. E no álbum tem o usuário, então tem quem é o dono desse álbum, né? Se a gente for aqui nos usuários, a gente tem o nome desse usuário, o last name, o username dele, tem o e-mail e assim sucessivamente. Você pode brincar com esse relacionamento, né? Entre os devidos recursos que você tiver. Então, a prática é nesse sentido, né? Esse relacionamento que acontece aqui no JSON Placeholder. Certo? Então, a gente vai utilizar esse cara agora, né? Aqui na aula. Quem é que vai ser nosso cliente HTTP? Né? Você pode fazer tanto usando aqui o próprio Chrome, né? Fazer um GET, como também usar ferramentas, né? Aqui eu vou utilizar a do Postman, né? Bem tranquilo de trabalhar com ela, mas muita gente gosta, até o pessoal da MPDS usa o Insomnia, né? Então é bastante utilizado. Então você pode utilizar qualquer uma que você queira, né? Eu uso o Postman. Acho que ele resolve tranquilo. Então é isso. Então vamos para a parte prática, né? Dito de onde a gente vai consultar, né? Então a gente vai consultar desse cara. A gente pode utilizar qualquer ferramenta, né? O Postman, só abrir aqui para vocês. Ferramenta bem simples. Né? Você fica livre para usar o que você quiser.
Ei, Amanda. Oi. A instalação e a configuração também é tranquila do Postman? É bem tranquilo. Nossa. Às vezes até ele tinha até um plugin do próprio Chrome, de tão simples que ele era. Bem tranquilo mesmo. Não tem mistério não. Ó, ó como ele é massa. Eu gosto da simplicidade dele por isso. Mas todos os outros também têm o mesmo formato, né? Ele, tu, tu diz qual é o método HTTP que tu vai utilizar. Né? Então, por exemplo, um GET, um POST, um PUT, um PET, um DELETE, o que for. Eu até já mostrei para vocês, não foi? Na aula de REST, os quatro comuns. É o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Né? A gente vai precisar desses quatro, né? São os mais famosos também. Você passa para onde você quer apontar, né? Aqui é o caminho até o URL. Né? Então, por exemplo, ali, né? Aqui só já adiantando. Então, por exemplo, aqui são os posts, né? Estou copiando. Colei aqui, tá? Então, se eu der um send e der um get, ó, ele me traz exatamente, né? O conteúdo que está lá na página, né? Tu já disse, por exemplo, já te diz várias coisas, né? Te diz o tipo, né? Traz várias informações. Aqui, se for um XML, claramente ele vai mostrar. Se for só um tipo texto, ele não vai ter o padrão. Ele tem já que é um JSON, então já coloca. Se for os dados brutos, se você quiser ver, preview, é bem tranquilo. Diz o status code, né, da resposta, então foi 200. O tempo que levou para fazer essa aquisição, né? Então, por exemplo, se não é o 2 que eu quero todos. Eu não preciso passar um ID, né? Como diz, por exemplo, o Ayrton. Para pegar o 2, para pegar o exclusivo do 1, passo um ID. Como eu quero pegar todos, eu passo só um post, né? Então ele traz todos para mim. Perceba que ele é um array, ó. É um array de objetos. JSON objects. Certo? E assim sucessivamente, né? E é com isso que a gente vai brincar. Aí, se vocês lembrarem, né? Lá das aulas mais para trás, chegou o JSON, eu manipulo do jeito que eu quiser. Né? Então, esse é o grande lance. Então, vamos lá. Simbora. Então, o que vocês vão precisar, né? Do Axios. Né? O Axios é o que o pessoal mais está utilizando aí como biblioteca, né? Faça essas requisições em APIs. Então, para instalar, é simples, né? Você vai pegar a sua pasta, seu projeto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tem nessa Hello. Tem aquela lá que a gente estava brincando, né? Eu vou fazer com ela aqui, certo? Mas pode fazer com qualquer uma, né? É só para ver como é que faz. Então, estou aqui na minha pasta, a npm install Axios. Pronto. Certo? Então, por exemplo, aqui um code. Achando por quê, doido?
Pronto, aí. Vamos lá. Deixa eu fechar tudo aqui. Então, aqui é um projetinho qualquer que eu tenho. Tá? Se você vir aqui em package.json, ele já colocou a dependência. Axios, aí botou a versão dele. Então, a gente já sabe que está configurado. Geralmente, quando você está com aplicações assim, sempre é bom fechar, aí subir. Ele vai pegar de fato as dependências. Carregar tudo direitinho. Então, é simples de trabalhar com ele. Ó. Então, por exemplo, aqui. Né? Por exemplo, imagine que eu estou aqui no meu app view, né? Eu tenho esses carinhas aqui. Eu vou tirar só para ficar poluído, né? Deixar assim. Tirar esses caras também. Tirar isso aqui também. Tasks. Tasks. Ver se não quebrou nada. Ó. Aí, certo? Então, vamos lá. Então, se eu quero me utilizar aqui do Axios, eu vou ver aqui onde tiver script, né? Vou dar um import, Axios, from Axios. E dentro da onde eu quiser fazer as chamadas, né? Aí eu chamo o Axios. Vamos lá. Até aqui, né? Caso vocês esqueçam. Aqui para mim, eu fiz Antes de chegar nisso aqui, eu vou fazer uma consulta bem simples, tá? Para depois a gente jogar lá. Então, ó, a gente define, né? Eu gosto de fazer assim. Definir, né? Para onde a gente vai apontar. Então, chama aqui um determinado nome, desde o RI, que seja. Percebe que aqui está para exatamente aquele JSON placeholder, certo? Aqui no caso está para users, né? Vamos pegar para posts. Beleza? Postagens. E aqui eu criaria o meu método. Né? Então, o método pode ser o que a gente quiser. Vou ter que dar uma atualizada nesse slide. Então, antigo. Tá aqui um método. Aqui. Chamar aqui fetch posts. Em vez disso daqui, Axios. Então, o que o Axios pede, né? Ó, o Axios, esse Axios é esse mesmo Axios bem aqui, certo? Então, dentro aqui do meu método, né, que é o fetch posts, eu chamo o Axios e chamo que método HTTP eu quero utilizar. Como eu quero só recuperar dados, né, essa é a minha função agora, que é a coisa mais básica que a gente pode fazer, eu faço usando um GET. Então, aqui eu passo meu método HTTP. Então, GET. Se fosse um post, seria um post. Se fosse um PUT, seria um PUT. E assim sucessivamente. O que mais eu vou tendo que passar? Como ele é um GET, né, então eu tenho que passar para onde eu quero fazer esse GET. Para o caso aqui da gente, eu quero apontar para o JSON placeholder, que é essa variável, né, base URI que está guardando ela. Né? Então, eu tenho esse campo aqui para mim, no meu data. Então, por isso que eu estou usando aqui o days, né?
Então, this, para pegar esse campo, só passa só o base aí e ele não vai enxergar. Então, passa com this. E se der certo, né? Então ele vai cair nessa condição, né, de fazer alguma coisa. Então, o meu retorno, né, dado que isso aqui deu certo, cai aqui no meu result. Então, meu result é o que vem lá do meu servidor. É no servidor, que é o meu JSON Placeholder. Então, no meu JSON Placeholder, eu até mostrar os dados, né, para vocês, a gente tem várias coisas, né, entre elas o data. Então, deixa eu só mostrar o result primeiro, para vocês. Então, é exatamente tudo que vinha do servidor. Então, precisa agora de um botão, né? Um botão. Botão. P1. Clique. É o site posts. O nome dele vai ser site. Certo? Então, clica aí nele e chama esse método, que chama o Axis e vai fazer a mágica. Vamos ver se deu certo. Então, tá aí ele. Então, fetch. Ó, chegou aqui, ó. Então, chegou o quê? Um objeto, né, bem extenso. O que é que ele tem? Duas questões de configurações. Então, tem o header, tem o local para onde eu fiz isso, entre outras informações. E tem aqui o header todo. Ó, aqui é o que é legal. Ó. Você lembra que eu falei do XML HTTP Request, né? Então, foi o elemento que foi utilizado, que é exatamente o do Ajax, né? Então, tem aquele mesmo número, que é o 4 e o 200, né? Que faz referência que deu certo, realmente, a requisição, entre outros. E o que é que importa aqui para a gente, né? Muita coisa importa, né? Não vou dizer que o resto é desnecessário, até porque não é. Porque dependendo do seu status code, você pode tomar algumas decisões. Né? Então, mas não é o caso aqui. Para a gente, hoje, né, o que importa? O data. Então, o que é o data? É exatamente os dados que trafegaram, né? Além vou chamar assim de metadados, né, que acompanharam. Então, é um array de 100 posições, está aqui cada uma delas. E o que guarda cada uma delas? Os nossos objetos que a gente quer. Então, o zero guarda o quê? O body dele, o ID, o título e o user ID. Exatamente o quê? Esses carinhas aqui, ó. E aí é onde a gente começa a ter o poder, né, que as ferramentas conseguem entregar para a gente. Então, aqui está o 1, né, e assim sucessivamente. Então, eu tenho o quê? 100 caras aqui, certo? Então, como eu tenho o meu result? O result é tudo, né? O que interessa? O data. Eu vou pegar aqui o data para mim. Então, ponto data. Se eu dar um F5 aqui, rodar de novo, ele não traz mais aquele objeto com várias informações aqui para mim. Ele traz só o quê? Só o array. Certo? E o que eu vou fazer com esse array? Eu vou guardar, né? Então, eu vou criar aqui um array. Posts. Certo? Vou guardar eles. This.posts igual a result data. Certo? E é isso. Então, para a gente ver se funcionou, né, a gente pode botar aqui a UL LI, então v for igual a post, posts,
aqui. Pode ser o post.id. Aqui eu vou mostrar o meu post. Depois eu vou separando por partes. Certo? Então vamos lá. Então, F5 aqui. Fetch. E lá vem a mágica. Né? Então, além dos dados que estavam aqui, né, eu até tirei do console, né? Agora os dados são renderizados na minha página. Né? E eu faço a requisição, ele vai no servidor, volta, né? E traz o objeto para mim e já está renderizando na página. E eu sei que tem o quê? Um user ID, um ID, um título e um body, né? Então o que eu posso fazer? Posso pegar só o ID. De uma maneira bem ignorante, né? Isso pode fazer mais interessante do que isso. É o user ID, um título, né? Um body, título, user. E agora tá tudo bem separadinho. Né? Então, se eu for renderizar para um usuário, eu consigo já separar cada uma das linhas e perceba que é criado os LIs, né, para cada um dos objetos. Então não fica um monte de LI criado. E aí o céu limite, né, de como você vai mostrar, como é que você vai tratar. Perceba que aqui, né, eu estou só o quê? Pegando e jogando. Mas, por exemplo, eu quero pegar só os pares. Aí você faz. Eu quero pegar só os 10 primeiros. Aí você faz. Você faz a operação que você quiser. Né? Você tem os dados, você faz a operação que você quiser nele. Tranquilo aí? E aí, é fácil ou é difícil? Tranquilo. Ei, Almar, dá para usar o filter também, não dá? O filter... Dá. O que você fazer de operação com array, você faz aí. Né? Qualquer operação. Aqueles mesmos que a gente viu lá. Pronto. O array... Terminou ali o Axios. Na verdade, o Axios é JavaScript. O dentro é jamais JavaScript ainda. Então, o que você fazer no JavaScript, você faz aí dentro. Pegar só os 4 primeiros caracteres de um string. Aí você faz conforme essa necessidade, né? Certo? E aí, pessoal, é fácil? É difícil? É impossível? Ei, Almada, Hum. se você puder só voltar lá no início, quando você colocou o Axio, porque Vou botar aqui, ó. Você faz o seguinte, dá o npm install nele, né? Dentro do projeto que você quer. npm install Axios. Botou na pasta, aí é bom você fechar a aplicação, subir de novo, que é uma dependência nova. E no arquivo que você quiser trabalhar com Axios, chama você ele, bota o né? import. Import Axios from, aí aspas duplas Axios. Aí chama ele direto. E tem vários caras fazendo de vários jeitos difíceis, né? Essa foi a maneira mais fácil que eu vi para poder mostrar para vocês. Aí tem gente, por exemplo, que usa variável global. Acho que é muita viagem para pouco retorno. Assim é bem direto. Beleza? E é isso. Agora vamos ver os restos dos métodos, né? Aí a gente viu só o get. O get é o mais simples, né? Então, por exemplo, esse códigozinho aqui ele é bem completo, né? Eu boto aqui todos os métodos HTTP. Então vamos lá, vamos brincar aqui. Amado, Oi. você pode disponibilizar também no Siga esse código só para a gente dar uma olhada também? Tá no slide. Ou tu quer esse que eu tô fazendo agora? Se você traz esse hello. Certo, beleza. Só me lembrar para eu poder colocar lá. Então vamos brincar aqui. Pronto, até um dos detalhes que eu esqueci de falar, né? Como é que é um fake, né? Diz o placeholder. Ele consegue simular todos os métodos HTTP, né?
Mas, por exemplo, né, como ele é fake, vocês acham que quando eu fizer um post para ele, ele vai persistir ou não? Provavelmente que não, até porque se todo mundo fosse fazer um post para lá e ele persistisse, ia ficar quase infinito, né? E não existe o infinito, que é os recursos. Então, ele simula, né, a ideia de que você colocou lá, né? Mas para a gente ter certeza que colocou, só quando a gente realmente tiver nosso sistema. Que a gente vai ver tudo direitinho. Aqui é só para a gente ter a ideia do que a gente está fazendo, certo? Vamos lá. Então, o que uma postagem precisa, né? Ela precisa de um user ID, né? Ela precisa de um título, ela precisa de um corpo, certo? Então, se a gente precisa desses dados, a gente tem que pegar eles. Faz user ID, que é user ID, título, body, precisa também de um botão, né? Vou deixar os botões aqui tudo organizado. Esse botão vai ser o de post. Post e posts é ótimo, né? Só que entenda que esse aqui é o método, certo? Esse aqui é o tipo. O nome é horrível. Vou chamar de inserir, certo? Aqui buscar, porque senão vai confundir vocês. Inserir posts. Beleza, vamos lá. Então, vou fazer agora o inserir posts. Inserir. Então, no lugar de um Axios Get, é um Axios Post. Né? Para onde? Para o mesmo local. O que a gente tem que passar mais? Tá aqui. O tipo. Ó. Vírgula e o tipo. Para onde, né? E o que eu estou mandando? No caso, user ID, body, e o título. O princípio é isso, né? É o objeto, que vai ser exatamente o que eu estou recuperando aqui, né? Que são esses campos aqui do meu data. E para onde eu vou mandar. Então, o corpo, né? Os parâmetros e para onde. E aqui depois o resultado disso. Certo? O resultado está só em console. Result. Vamos testar. Vamos lá. A mesma ID, mas que deixa eu ajeitar aqui logo. Beleza. Então, use ID, C2, título. Título das postagens. Aula web, corpo. Aula de Ajax.
Quando botar inserir post é para ele pegar os dados e mandar, né? Pronto. 201, tá certo, Ayrton? Criou? Que até da aula passada, né? Que é o status code lá de inserir. Sim, sim. Ó, vamos lá. Como eu falei que ele é um fake, né? Ele é um servidor fake. E o padrão, pessoal, de quando a gente faz um post é que os dados que a gente mandou para lá, ele persista e retorne para a gente uma cópia do que foi persistido, certo? Então é tipo para tu dar uma certeza para o usuário, para o cliente, que de fato deu certo. Então, ó, como deu certo. O corpo foi exatamente o que eu passei. O título, né? Exatamente o que eu passei. O user ID. Só que esse ID aqui é o 101. Por que é o 101? Alguém Porque lá já tinha 100. Isso. Então, como lá tinha 100 postagens, então ele passa para a gente a ideia de que ele colocou mais um. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte do código? Beleza. Só se vocês tiverem dúvida, eu acompanho aqui mais o Ayrton, mas se vocês sério que tá muito rápido, vocês falem. Né? Porque senão me empolga aqui, já era. Agora vamos pro PUT, né? Certo, antes que eu me esqueça, até foi um vacilo meu, né? Além do GET aqui, você pode fazer os outros métodos, né? Então, você pode mandar esses dados também para lá. Então, você pode ficar testando também tudo por aqui, né? Então, aqui eu fiz só o GET, mas, por exemplo, eu quero fazer um post, né? Então, ele recebe lá um próprio JSON. Então, por exemplo, exatamente isso mesmo, cara. Isso aqui é para dar certo. Tipo JSON, né? Então, aqui, por exemplo, 2. Vou mandar para lá. Ó, faz a mesma coisa. O mesmo que eu fiz ali na ferramenta, né? No View, ele faz também nessa ferramentazinha aqui do Postman, né? Então, é duas alternativas que você tem, para não precisar ficar fazendo todo o método lá na aplicação, né? Você vai testando por aqui, ó. Pela própria Postman ou Insomnia, o que seja. Inclusive, é muito padrão fazer isso, né? Beleza, vamos lá. O PUT, como é que seria um PUT? Né? O que eu preciso para fazer um PUT? Além dos dados. Vamos ver se vocês lembram. Esse buraco. Oi? Alguém abriu aí, mas acho que falou antes de abrir. Não, foi eu que abri, mas aí eu digo, não, vou deixar o pessoal responder. Ah. O que a gente precisa além dos dados para a gente fazer um PUT? O ID, exatamente. Por quê? Porque se a gente não tiver o ID, não tem como a gente saber quem é que a gente vai atualizar, né? Só que até já comentei com vocês que um padrão também do PUT, né, é que se tu passa o ID, ele atualiza. Se tu não passa, um dos padrões dele também é colocar, né? Então inserir também. Então faria um papel de um post também. Só que o específico dele é atualizar de fato. Então, vamos fazer uma atualização, né? Então, como o Leimar falou, precisa de um ID, né? Então, além do user ID, precisa de um ID.
Então, ID eu vou trazer daqui. Certo? Eu vou criar um botão aqui para isso. Então, put, atualizar. Então, inglês com português. Então, isso é uma prática, viu? Não façam. Put. Pronto, put, né? Posts. Por quê? Porque faz referência à atualização. Então, Axios, no lugar de posts, né? Put. E o que mais? O ID. Então, como eu preciso do ID, então eu tenho que passar aqui na minha URL. Então, barra base.id. Beleza? Então, praticamente é isso. É para funcionar. Então, vamos lá. Cinco. Então, ID, user ID, título. Então, eu quero atualizar o post 3. Eu quero colocar usuário 4, título UFC, corpo, aula, PS. Tá? Então, só para confirmar, né? O que é o 3, né? 4, né? 3, ID 3. O ID 3, ele é usa ID 1, ID 3, esses títulos, esse corpo, né? Como ele é fake, ele não vai atualizar de fato. Se eu mandar aqui atualizar, ele traz o 200, né? Com esses dados aqui, ó. O que ele está dizendo? Ele está simulando para mim que atualizou o ID 3 para a aula de ES, o UFC, e o ID 4, que é exatamente o que eu passei como parâmetro. Certo? Por fim, né, o delete. Então, vamos aqui para o delete. Delete. Deletar. Atualizar post, deletar posts, inserir post. Estou ajeitando aqui, né? Pronto, por delete a gente precisa também do ID, né? Então o ID a gente já tem, a gente já consegue recuperar. Então é só criar a mesma função. Tá? Então delete, né? Em vez de um put, é um delete. O caminho é o mesmo, o ID é o que eu vou passar. No caso, eu não preciso de corpo, né? É porque eu quero só deletar. E é isso. Vamos testar. Então, o ID que eu quero deletar é o 3. Então, deletar post. Então, 200. Os dados, né? Veio vazio. Tá? Porque eu fiz um delete, né? Então, por exemplo, se fosse 101. 101 não é para ter, vamos ver. Também dá certo. É porque é fake, né? Então, nem tem muito esse problema. Ó, o invocado eu até esqueci de mostrar. Olha os dados que ele traz, ó. Ele vai pegando exatamente o que eu passei, ó. O método é o delete, né? O caminho, post barra 101, né? E assim sucessivamente. E se eu quiser, por exemplo, né, fazer um get de um elemento, que eu ainda não fiz aqui para vocês. Fazer ele bem aqui. Fetch by ID. Buscar post. Né? Vou fazer aqui. A mesma coisa aqui do get, né?
A diferença é que eu vou passar o ID. Aqui, fetch by ID. Posts. Posts. E aqui no caso não é um array, né? Mas um post só. Então, vai fazer aqui para vocês verem. É post. Um post. Vou mostrar ele bem aqui. Pronto. Então, por exemplo, se eu quiser buscar o usuário, o post 2, né? Vamos buscar post. Então, eu traquei ele. Ah, eu quero buscar o 3. Tá aí 3. Ah, eu quero buscar todos. Tá aí todos. Ah, eu quero deletar o 3. E assim sucessivamente. Então, a gente tem o famoso PRUD, né? Então, todas as operações mais básicas que a gente pode fazer, criar, ler, deletar, atualizar, a gente consegue agora, né? Então, a partir desse momento, você já tem a capacidade de fazer qualquer tipo de consulta a qualquer tipo de API que seja pública, né? Beleza? Então, você já sabe como fazer isso. Realmente, agora é treinar, né? A pergunta é fácil, é difícil? Vai descobrir quando for tentar. Mas vocês viram que eu mudei pouquíssima coisa, né? De um código para o outro, é pouquíssima diferença. Beleza? Vou até já colocar esse código lá, Adley. Vou jogar aqui, na verdade. Beleza. Não. Eu vou só anexar nesse daqui, tá? Na verdade, eu vou substituir um pelo outro, porque esse aqui tá até mais paia. Tá do antigo. Quanto esse aqui já tá atualizado. É a mesma ideia um do outro. Aqui já tá na pasta de vocês, certo? E é isso, pessoal. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Deixa eu pausar aqui para criar um outro vídeo.